Bem, então o encontro hoje é um encontro que surgiu e é um momento especial que temos hoje, que é um momento Vesak, né? E eu vou começar também explicando o que que é, para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Então, a ideia é mostrar exatamente o que é esse evento e por que que ele é importante, por que que nós estamos nesse momento aqui reunidos, né? É um momento especial para que nós possamos receber todas essas energias positivas e depois a gente abre para conversa, para trocar ideias, conforme vocês acharem melhor depois. Estamos muito felizes em estarem todos aqui. Maria José Lino, bem-vinda também, né? Muito bom. Claudinha também, Poleto, está ali quietinha, mas bem-vinda, né? Bem, então eu vou fazer assim. Eu vou começar, tá? Vou compartilhar a tela. Gostaria que todo mundo mantivesse, então, os microfones fechados, para a gente poder ter o som sem problemas. E depois eu abro para perguntas e para a gente poder conversar melhor, tá bom? Então, eu vou começar a falar um pouquinho e depois a gente faz uma abertura e depois a gente faz uma meditação para poder exemplificar tudo que a gente vai falar nesse processo, durante esse evento de hoje, tá bom? Então, vamos lá, então. Eu preparei aqui alguns slides só para a gente poder... O nosso evento de hoje, ele é uma comemoração do Festival Vesak. É um momento em que Siddhartha Gautama, Buda, depois já do seu desencarne, da sua iluminação, se apresenta espiritualmente no planeta para fazer a sua emanação de energia. A gente vai explicar um pouquinho mais esse processo depois, tá? Então, a gente comemora, no fundo, a iluminação de Buda, né? E, normalmente, esse evento ele é comemorado na lua cheia, onde tem em touro, né? A lua de Buda, tá? Bem, então é importante entendermos que Siddhartha traz nesse momento essa energia positiva, iluminação, para que todos nós recebamos esse processo. E aqui temos que entender que a gente fala de Siddhartha, de Buda, mas a gente está falando também de vários mestres, de várias consciências mais espirituais que trazem essa bênção para esse momento atual. Siddhartha Gautama, ele nasce um pouco antes de Cristo, né? Nasce na faixa de 500 anos antes de Cristo, numa cidade no Nepal atual, né? Em Lumbini, e é um príncipe rico. Ele é abastado, tem muita riqueza. E só para vocês perceberem, em 2013, se eu não me engano, foi realizado um trabalho de escavação e identificaram exatamente um santuário, um templo, aonde era exatamente o local que Siddhartha nasceu e praticava. Então, também tem uma discussão se é mito, se não é, mas questões arqueológicas já mostram uma grande evidência da sua existência. Então, é um momento que comemora-se o nascimento, a morte, né? Quer dizer, para alguns mestres, a morte é uma iluminação, e nesse momento, então, ele começa, na sua iluminação, nessa data que se comemora, sempre uma data que é marcada por essa emanação de energia. Então, corretamente, isso foi no dia 5, mas no final de semana, ainda na regência da lua cheia, estamos totalmente recebendo essas energias, esses eflúvios positivos.
Então, Siddhartha, ele vem nessa questão de iluminar essa situação para todos nós. Então, o Siddhartha, ele, na sua própria história, ele também traz grandes ensinamentos, aonde ele vai, a partir dos questionamentos mais naturais, em busca pelo entendimento da vida, se preocupar com isso, né? Então, ele é representativo porque depois vem o budismo em cima dessas propostas, mas Siddhartha, ele é um príncipe e, desde cedo, ele é protegido pela família real, aonde ele tinha tudo positivo, e ele acaba se questionando sobre essa questão da realidade da vida, do sentido da vida. E um dia, no seu reino, onde tudo era muito bonito, tudo muito belo, ele vai questionar aos seus mentores, né, aos seus tutores, sobre a vida, porque vê uma pessoa de idade, uma pessoa velha, enrugada, doente, e até então só podiam entrar no reino dele pessoas sadias, bonitas, né? E ele pergunta se ele ia ficar daquele jeito. E assim dizem que sim, que todos envelheceriam. E ele começa a perceber que a vida não era aquela beleza que ele imaginava e que estava protegida pelo reino. E ele começa, então, a partir daí, buscar um caminho e orientações com mestres, com gurus daquela época, daquela região. E assim ele sai escondido do rei para poder visitar, depois dos muros do palácio, como era a vida real. E ele começa a se deparar com uma série de situações de tristezas, pobrezas, doenças, e ele começa a se questionar muito. E vai perguntar, então, a esses grandes mestres como deveria fazer para poder não sofrer tanto. E, em determinado momento, ele encontra alguns mestres que dizem para ele que ele tem que suprimir o corpo, ele tem que aguentar a dor, não pode dar valor à matéria. E eu vou encurtando essas histórias só para a gente poder fazer um contexto. E a partir de então, ele realmente ele adere a esta filosofia e passa, inclusive, a machucar o corpo como se fosse um faqui, para poder suplantar a dor, né? Porque disseram para ele que ele não poderia ter dor. E aí ele começa a suplantar a dor, mas mesmo assim ele não fica satisfeito, porque ele não consegue ainda entender o significado, o como viver aqui. E aí ele deixa esse grupo de faquis e vai para um grupo onde as pessoas maltratavam também o corpo, mas com jejum, né? Não se alimentavam, onde se alimentavam básico, somente água e o sol para poder viver. E ele também adere a esse grupo, né? E ele percebe que também nesse grupo ele não tinha resposta para o sofrimento. Mas, em determinado momento, ele já muito fraco, numa grama perto de um rio, muito fraco, e ele sempre se questionando por que a tristeza, o caminho a seguir, como fazer esse processo, que realmente ele não conseguia lidar com essas questões, ele acaba encontrando, então, já com muita fome, deitado na grama, passa um pai com uma filha. Inclusive, essa filha, com um pouco de arroz, entrega a ele, né, para ele poder comer. E ele não come porque ele está faminto ali. Mas o pai leva a filha para passear de barco. E ele está, como está deitado na beira do rio, escutando as orientações do pai, o pai fala para a filha que, ensinando a filha a andar de barco, fala para a filha que ela tem que se apoiar no meio do barco, né? Senão ela cai. E nesse momento, o Siddhartha, já sujo, barba a fazer, muito fraco, percebe aquela fala do pai com a filha
e entende que o processo é o meio, é o caminho do meio. Ele entende que mesmo vivendo uma vida aqui na Terra, como tem que viver, ele precisa fazer esse caminho do meio, né? Esse caminho onde ele sabe que é um ser espiritual, que vai dar atenção à parte do espírito, mas também tem que entender o corpo. Ele, se está aqui, é porque tem uma razão de estar aqui. E o processo de entendimento da vida passa por esse caminho do meio. E aí, então, ele consegue perceber esse caminho do meio e vai desenvolver uma filosofia. E nesse caminho do meio, quando ele entende esse processo, aí ele vai comer aquele punhado de arroz que aquela criança deixou para ele. Então, ele, a partir daí, ele começa a se fortalecer para todas as questões que a vida o desafiam. Situações de controle corpo, material, equilíbrio, porque ele sabe que dentro do seu estudo, do seu caminho, do meio, ele acaba depois retornando para a civilização, ele abre mão de toda aquela vida confortável que ele tinha e vai buscar, então, esse caminho do meio. E ele consegue, a partir desse entendimento, desse processo, começar a suportar a todas as tentações da vida, luxúria, desequilíbrios, principalmente desequilíbrios, aonde ele se perdia e começa a entender, então, que a vida, no nosso dia a dia, é o caminho do meio. Eu não posso abrir mão da vida material, viver só o campo espiritual, porque estou aqui encarnado, sou um espírito no corpo. Mas também não posso viver somente a parte material sem desenvolver o meu espírito. Ele começa a perceber que a vida, eu preciso ter esse equilíbrio, assim como o pai ensinou aquela filha a andar de canoa, de barco, porque só conseguia o equilíbrio se tivesse ao meio. Então, Siddhartha, que ele acaba se transformando como um ser iluminado, e quando ele faz o seu desencarne, ele se ilumina, e nesse processo ele começa, então, como um mestre, um espírito de luz, ter responsabilidades também espirituais. E depois daqui nasce toda a religião budista, né? E Siddhartha trabalha em cima de 4 grandes verdades nos seus ensinamentos, aonde o objetivo principal é que a pessoa consiga se libertar do sofrimento. O Siddhartha afirma, coloca, que tem um caminho para superar esse sofrimento, que é exatamente o entendimento aonde a primeira questão que ele tem que todos nós temos que entender nos seus ensinamentos é sobre o sofrimento, aonde o sofrimento é exatamente um processo aonde nós, sem percebermos, queremos interromper o fluxo do universo, aonde muitas coisas nós ficamos apegados a situações que já passaram e estados emocionais que nos colocam para baixo e acham que nesse estado vão durar para sempre. Mas ele coloca que o universo é movimento. Então, o sofrimento, ele também faz parte da vida, onde tem que passar esse processo. E ele vai colocando seus ensinamentos para que as pessoas possam conviver melhor com o sofrimento e entender o caminho do seu equilíbrio. Ele coloca também como segunda verdade, não a verdade do sofrimento, mas a causa do sofrimento. É exatamente a frustração de não perceber como a vida funciona, né? Aonde ele coloca que a gente, quando deseja as coisas sem esse entendimento, é como se eu estivesse fora da sintonia com as leis naturais. E ele defende que só viver o momento presente é o que é capaz de libertar a gente
de momentos de depressão, ansiedade e tristeza, porque eu tenho que perceber como a vida se apresenta, como esses momentos se apresentam para nós. Se eu ficar preso no tempo, vivendo coisas que já aconteceram, e ficar na expectativa do futuro, trazendo ansiedade, ou no passado a depressão, eu gero o sofrimento. Então, Siddhartha começa a perceber a importância desse equilíbrio para ter a proteção e se proteger com essa defesa energética espiritual de todas essas questões que trazem o sofrimento. Então, ele vai também, nesse processo, desenvolver, a partir desses entendimentos, o cessar do sofrimento, que é esse entendimento desse processo de você querer parar o fluxo do universo, você não lidar com a finitude das coisas, desde a nossa vida, o corpo, o envelhecimento, a ficar preso às questões materiais, pessoas, sentimentos, coisas, porque isso tem que viver como pessoa, mas também soltar como espírito, porque nós não somos somente uma pessoa física, somos espíritos no corpo. E a partir desse entendimento, ele trabalha a libertação do sofrimento, ele consegue lidar com essas questões. Então, ele trabalha no seu caminho óptimo do Siddhartha, no entendimento correto das coisas. E nesse entendimento faz com que você possa pensar mais positivo. E que você possa, então, no pensar positivo, falar melhor. E, a partir daí, viver uma vida mais equilibrada. Então, esse equilíbrio com uma ética com você mesmo, sem causar sofrimento e mal aos outros. E também é uma linha de pensamento dele que nós devemos viver sem causar mal a ninguém. Porque não podemos esquecer do processo kármico, aonde o nosso processo é ação e reação. Então, Siddhartha, quando acontece esse entendimento da vida dele, ele começa a perceber a grandiosidade que é o ser humano. Então, ele começa, então, a trabalhar um esforço e atenção correta para poder se concentrar nas coisas mais importantes e buscar o seu equilíbrio na vida e no seu caminhar. Então, a partir desses entendimentos, ele começa a fazer o seu trabalho e vão buscando seguidores, vão ligados a ele, e ele vai crescendo como mestre, como seguidor. Então, essa lua que estamos sob a regência energética dela, traz esse padrão energético desse ser que se iluminou. Então, é como se tivéssemos, nesse momento agora, um olhar lá de cima que pudesse nos trazer essa paz e esse equilíbrio. Então, o Festival de Vesak é onde as pessoas, não só budistas, pessoas do mundo todo, e aqui eu coloco pessoas espiritualistas, pessoas que entendem essa questão mais espiritual, esotérica, dos mestres, que existem seres mais desenvolvidos, todos eles se juntam nesse momento específico, que é uma linha do Oriente, né? Que é em Nepal, né? Nos Himalaias, juntando com o Ocidente. Então, Buda, assim como Cristo, tem uma grande representatividade energética. Mas, independente do nome em si, é um momento que a hierarquia planetária, a hierarquia espiritual está olhando para esse momento para que nós possamos receber esses efluxos energéticos. Então, o esforço de hoje, a meditação de hoje, é nessa direção. É para perceber que esse ser que passou aqui, que começou com uma vida comum, uma vida como nossa, normal, e que alcançou a iluminação, nos acenando
que é possível, nos mostrando o caminho, e é esse ser que nós estamos hoje conectados na sua representatividade. É como se houvesse, neste momento, um portal. Essa lua, nesse momento, lua cheia, ela funciona como um portal energético de seres espirituais. Todos nós já escutamos falar em cidades astrais, cidades espirituais. E também a espiritualidade informa que existe também uma cidade espiritual, onde é a cidade de Shambhala. Nesta cidade, os mestres comandam essa parte mais espiritual, se reúnem para poder trabalhar um pouco mais a hierarquia do planeta. E todos nós sabemos que não é de uma pessoa, nem de duas, várias pessoas, vários médiuns, já falando hoje sobre o momento planetário que estamos vivendo. Então, são portais que se abrem energeticamente para que todos nós possamos nos conectar com essa energia dessa hierarquia espiritual, desses seres que tanto nos chamam, tanto nos passam mensagens, tanto nos chamam, inclusive falamos no Caminho Uno sobre a voz do silêncio, tantos chamados nós temos e que acabamos não escutando. Então, esse momento dessa lua cheia é exatamente a existência deste portal, desses seres que estão zelando pelo desenvolvimento e suportando aquelas pessoas que queiram desenvolver espiritualmente, queiram ascensionar, queiram crescer, queiram se iluminar. Então, esse momento é um momento específico, é um portal que se abre, e desse ser, né, búdico, que alcançou uma iluminação, ele desce, né, nessas regiões aonde ele nasceu, para poder se mostrar, materializar. Então, muitas pessoas vão a esse encontro fisicamente, se juntarem ao Festival de Vesak. É um festival muito poderoso energeticamente e que todos nós podemos nos juntar também. Mas não só fisicamente, é um portal que abre para todo mundo. Então, essas situações que a gente está falando, onde Shambhala tem toda essa parte, essa construção espiritual, é justamente aonde esses mestres se reúnem para trabalhar em um momento que o planeta vive. É como se tivessem num momento em que nós podemos, em função do esforço individual, ser colhidos por um desenvolvimento moral, espiritual, ou não, né? Todos já falamos sobre a nova Terra, né? A questão da espiritualidade, e nesse momento aqui se separa o joio do trigo desse processo. Então, a meditação de hoje, que nós vamos trabalhar, eu queria que vocês percebessem o contexto, esse entendimento de um ser que buscou a iluminação, buscou entender o sentido da vida, buscou perceber como lidar com o sofrimento, percebendo que é preciso entender, que é preciso ter um caminho do meio, que é preciso ter um equilíbrio, nem um extremo, nem o outro extremo, porque somos seres espirituais num corpo. E a partir desse entendimento, a partir desse equilíbrio, onde ele consegue suportar os processos da vida, e ele defende, inclusive, que o plano material é assim, e nós podemos, inclusive, lidar com essas vicissitudes da vida, se protegendo, se equilibrando e entendendo e amadurecimento. Quando ele consegue entender isso, depois da busca, que a busca dele, quando ele vai perguntando aos mestres, é a nossa busca também, pessoal, de entendimento. Quando ele entende esse processo, ele faz a sua iluminação.
e fica depois com o seu cargo búdico no planeta, participando também do processo de hierarquia, de discussão desses mestres que se ascensionaram. E ele atua no raio dourado, aonde as suas bênçãos são bênçãos de coloração dourada. Então, era isso que eu queria contextualizar para vocês, mostrando que o porquê da importância desse festival Vesak, o porquê que estamos aqui, porque esse fim de semana é um fim de semana importante, aonde estamos ainda na lua cheia e ainda estamos recebendo essas energias para aquelas pessoas que queiram se conectar, que queiram estar e buscando esse entendimento, tá? Então, o Festival Vesak, ele trabalha exatamente nesse objetivo: captar essa energia, comemorar o nascimento, iluminação e a ascensão de Siddhartha Gautama como um Buda, né, o Sakyamuni, que é um nome que ele recebe também, para poder receber esses eflúvios energéticos. Rapidamente, uma explicação, uma contextualização, para que a gente possa entender a importância e por que estamos aqui nesse momento, que é uma energia que está sob a Terra, como se fosse um portal energético que nós estamos recebendo, tá bom? Então, feito esse contexto de trabalharmos a nossa meditação. Vai ser uma meditação intuitiva, tá? E vamos da nossa concentração, buscar o equilíbrio e buscar a conexão com esses mestres superiores para que nós possamos fazer a nossa conexão. Então, a nossa conexão ela vai ser feita no sentido de nós nos direcionarmos a essa cidade espiritual, a Shambhala, que é uma cidade com muita cor dourada, muito violeta, de transmutação energética que precisamos, mas de muita cor dourada, que é a cor de iluminação, a cor da sabedoria, que todos nós precisamos ter. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro uma oração, que não sei se todos conhecem, mas é uma invocação, para que a gente possa se conectar com toda essa energia superior. Então, gostaria que todo mundo fechasse os olhos da forma mais calma e tranquila possível, aonde levamos a nossa atenção à nossa respiração, percebendo o ar entrando e o ar saindo calmamente, sentindo uma paz muito grande. E nesse momento vamos nos conectando ao que entendemos de mais sagrado possível, percebendo essa calma, essa respiração, e vamos ficando muito relaxados. E levamos a nossa mente ao universo, ao que entendemos na maior amplitude, na maior imensidão. E nesse momento, com essa conexão, eu vou repetindo. Do ponto de luz, do infinito da mente de Deus, que flua essa luz, essa energia, a mente de cada um, a mente dos homens. E que essa luz que se aproxima infinita desça sobre a terra, trazendo as bênçãos desse grande ser, dessa grande inteligência. Do ponto
de amor do centro do coração de Deus, que flua o amor aos nossos corações, aos corações de todos os homens. Que Cristo retorne à Terra, manifestado no coração de cada um. Deste centro, dessa inteligência superior, onde ali sim a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens. Propósito que os mestres, todos aqueles que buscam a espiritualidade, conhecem e servem. Do centro dessa luz, que emane energia para a raça dos homens, que se realize nesse plano, o plano de amor e de luz, e cerre a porta, feche onde se encontra o mal, que nos proteja, que a luz, o amor e o poder restabeleçam. Restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Cada um agora se concentrando, percebendo uma luz dourada chegando à sua mente, e essa luz dourada vai ficando cada vez mais forte, como se fosse um tubo de luz, uma chuva de luz dourada. E esse tubo de luz vai se densificando, ficando com paredes bem definidas. E nesse momento, cada um presente aqui, que recebeu o chamado, percebe ao seu lado o seu mentor, o seu guia espiritual, que vai te acompanhar nesse caminho. E esse mentor ou mentora te convida a entrarem juntos nesse tubo de luz dourada. E você sente tanta confiança, tanta certeza, tanta paz, e que entramos, vamos todos juntos nesse tubo de luz, cada qual com seu mentor, com seu guia, para ter segurança, paz e confiança. E assim vamos subindo, lentamente, nesse tubo de luz dourado. E esse tubo de luz vai subindo e vai atingindo uma camada lá no céu, uma camada onde cada qual já consegue se movimentar livremente, porque somos espíritos, nosso corpo mental viaja sem problemas. E encontramos rapidamente nesta região, ainda como se fosse um tapete de nuvens, observamos essa cidade Shambhala. Ao olhar para baixo, vemos os picos ainda cheios de neve dos Himalaias, mas não tem problema, porque o espírito viaja rapidamente pela não localidade, basta pensar. E cada qual, todos juntos, chegando a essa cidade espiritual, cada qual acompanhado com seu mentor, sua mentora, todos juntos. E ao chegar na cidade, encontramos muita gente, muitos espíritos também em oração, recebendo essa chuva de bênçãos que o planeta hoje está recebendo, nesse momento de lua cheia. Essas energias que banham todos, mas especialmente aqueles que buscam, aqueles que querem se desenvolver, aqueles que estão buscando realmente o entendimento da vida, a ascensão, a iluminação.
E ficamos todos ali, recebendo essas bênçãos, cada qual observando, sendo deixadas nos pontos específicos flores, e cada qual pode, nesse momento, criar o que for, uma flor, uma pedra, uma oferenda, porque estamos no plano espiritual. E cada qual, ao olhar para sua mão, aparece nesse momento, nesse estado, o que deseja dar, o que deseja ofertar. É uma homenagem. É uma homenagem àquele ser que buscou o entendimento. É uma homenagem a nós mesmos, ao nosso incentivo de busca e de elevação espiritual, porque é possível. É possível a partir dos seus exemplos. E cada qual, em pontos específicos do templo da cidade de Shambhala, começa a depositar as suas oferendas que criou em cada mão. E podemos ali apenas nos prostrar, receber todas essas bênçãos de luz, essas energias que vêm do centro do universo, da mente, da inteligência superior que nos banha com as energias mais puras, de amor, de sabedoria, de justiça, de entendimento, de força para a vida e proteção. E todos nós juntos, recebendo essas energias, olhamos para o alto, como se fossem pétalas douradas caindo. E cada ponto que toca no nosso corpo traz a cura no órgão, naquela parte que nos está boa do corpo. E percebemos o corpo vibrar, cada órgão, cada célula, cada átomo. Sentimos a vibração no corpo, sentimos essa energia no corpo. Levamos o pensamento aonde nosso corpo não está muito bom. É no braço, é na perna, é no útero, é no pulmão, é no joelho. Não importa onde, todo o corpo está vibrando, todo o corpo é energia, e apenas observamos, testemunhamos a cura acontecer, o milagre acontecer, porque sabemos que o que acontece no nosso corpo é sinal, é um alerta para aquilo que precisamos melhorar. E no nosso processo de iluminação, vamos entendendo o que não nos serve mais, o que não nos cabe mais, onde não precisamos mais carregar. Daí a iluminação. É o entendimento que o corpo vive o seu tempo natural de existência, para que possa o espírito vivenciar a sua vida. Não cabe a nenhum de nós antecipar essa existência com maus tratos e dores desnecessárias. O caminho do meio de Siddhartha Gautama é o caminho de orientação. Então, nesse momento, todos nós, de braços abertos, recebemos essa chuva de bênçãos, essa chuva de energia positiva que vem do centro do universo, atravessando as galáxias, os planetas, trazendo as energias de cada hierarquia espiritual, de cada constelação, de cada povo, de Sírios, de Vênus, de Órion, todos eles emanados nesse eflúvio energético de bênçãos e de energia positiva para aqueles que buscam. Aonde estamos aqui rogando por todas essas energias, toda essa espiritualidade que está dentro de cada um, que muitas vezes não percebemos, estando adormecidos pela vida, pelos prazeres do dia a dia e pelas preocupações, mas que sabemos que não é isso.
e vamos recebendo essas energias positivas, vamos testemunhando o nosso corpo, aonde cada um olha para si, percebe, e tudo brilha, tudo é energia. Que coisa fantástica! Como é bom estar conectado, como é bom receber essas energias, como é bom perceber que a vida flui, a vida abre, porque o sofrimento é possível conviver com ele sem trazer para a nossa vida. Eu entendo. A partir do entendimento, ele não é mais sofrimento. Eu me conecto com coisas positivas, aonde eu faço uma opção consciente. A minha opção é caminhar pela evolução, é pelo entendimento. Eu não preciso do sofrimento para aprender. E dessa forma, eu volto a olhar o corpo e o corpo vai melhorando, vai curando. Eu percebo as minhas células se reorganizarem, porque cada célula tem seu programa, tem seu DNA, o seu ADN, que traz lá no fundo a sua verdade, a sua memória. E vamos recebendo essas energias positivas, cada qual naquilo que precisa, cada qual naqueles pontos que são importantes. E vamos nos sentindo muito bem, firmes, em paz, uma confiança, onde sabemos que não estamos sozinhos, temos os nossos mentores, temos uma hierarquia espiritual que cuida, que olha, que protege. E dessa forma, vamos ficando mais fortes e em equilíbrio. E agora, cada qual, voltando aos poucos, no seu tempo, junto com os seus mentores, retornando a esse tubo de luz dourado, caminhando lentamente, rapidamente, já estão de volta na entrada deste tubo. E vamos descendo calmamente, certos, convictos de todas as bênçãos que recebemos. E nesse momento, cada qual percebe entrar no corpo novamente, trazendo paz e equilíbrio, sentindo o ar no seu corpo, sentindo a respiração pulsante novamente, sentindo aonde está sentado, o toque, corpo, o espírito tomando conta do seu corpo novamente. E cada qual, no seu momento, podendo abrir os olhos quando lhe achar conveniente. O momento de hoje, ele é um momento especial porque traz para todos nós essa questão do caminho do meio, a importância do equilíbrio que nós temos que ter na nossa vida e que a cura, nossa vida em si depende muito desse equilíbrio. E o caminho que Siddhartha Gautama fez nos alimenta e nos motiva a seguir esse caminho. Porque muitas vezes nós estamos presos a situações de tristeza, depressão, ansiedade, frustrações, mas quando a gente entende que nós precisamos realmente ter esse equilíbrio, precisamos realmente separar se essas questões são realmente fundamentais, nos ajuda bastante. E Siddhartha ele nasce 500 anos em média antes de Cristo, né? E já trabalhava com esse entendimento do nosso corpo e da nossa vida espiritual. E o mais interessante nessa questão de Siddhartha
é que ele vai buscar, vai entender todo esse caminho do meio a partir do exemplo de uma criança, que era uma menina que estava em desequilíbrio no barco. E assim como essa criança conseguiu esse equilíbrio, nós também, às vezes, na vida, somos essas crianças também, que não entendemos muito como se equilibrar. E quando ela ficou no meio do barco, ela conseguiu remar, e daí esse insight veio para o Siddhartha, para que ele pudesse transformar na sua vida, aplicar na sua vida, que é esse caminho do meio. Então, muitas vezes, ao percebermos que perdemos o equilíbrio, as emoções nos tomam conta, estamos sem paciência, as questões que a nossa vida nos apresenta tornam-se, no nosso olhar, muito difíceis. Damos muito valor a algumas coisas. Será que estamos realmente no caminho do meio? Então, que essa energia desse fim de semana continue reverberando em cada um de nós, para que nós possamos estar com esta mentalização, receptivos a essa energia, receptivos que essas energias nos tragam a cura, nos tragam melhores caminhos, nos tragam oportunidades de viver, para que nós não desperdicemos a nossa vida aqui. Cada minuto que a gente possa viver realmente com mais entendimento, com mais amor, perceber quem está ao nosso lado, possamos valorizar mais isso, valorizar as conquistas, sabendo que os desafios são postos na vida, muitas vezes, são exatamente os pontos que precisamos nos melhorar, porque aqueles pontos é que estão nos desequilibrando. Então, o Festival de Vesak é um festival que acontece há muitos anos. E, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é uma homenagem a um ser, a uma pessoa que viveu aqui e que buscou essa iluminação e que conseguiu. E participa de um grupo chamado dos Mestres Ascensionados, onde são pessoas que buscaram esse caminho. Então, se eles conseguiram, e ele conseguiu, nós também conseguimos. Nós também precisamos buscar esse entendimento, precisamos buscar esse equilíbrio, nesse caminho aonde muitas vezes nós queremos controlar tudo. O medo nos impede de viver, porque estamos presos, achando que os nossos problemas são maiores que os dos outros. Mas, no fundo, nós estamos indo contra as leis do universo. E a lei do universo é entendermos a finitude, é entendermos que tudo passa. E quando nós ficamos muito presos às coisas, querendo que aquilo que não mude, né? que seja do jeito que eu quero, e não entendo o fluxo da vida, que é um fluxo de transformação, e que às vezes eu quero ficar muito preso a alguma coisa, mas eu não estou evoluindo. Mas reparem que o nosso processo é evolução. Então, muitas vezes, se nós não fizermos isso por conta própria, por consciência, às vezes acaba acontecendo alguma coisa que nos faz evoluir sem que nós queiramos ou achamos que é o caminho, mas somos forçados, porque esse é o processo. Então, ninguém precisa evoluir pelo sofrimento. Nós já estamos no patamar onde nós podemos buscar o entendimento e evoluir pelo entendimento, pelo conhecimento. Então, essa lua cheia que nós fizemos essa meditação, que a gente sinta essa energia, que a gente possa sentir que essa energia que nós recebemos, cada qual com seus mentores, com seus guias, que nós possamos ter como se fosse uma terra fértil para que essas sementes possam gerar frutos
e gerar raízes fortes dentro de cada um de nós. Muitas vezes também cada qual vai se conectar com a energia que está precisando no momento, né? A gente está falando de energia, está falando de algo bem mais amplo, né? Então a energia ela é específica muito para cada pessoa e para que naquele momento a pessoa está precisando, né? Então a energia violeta, ela trabalha a transmutação, a transformação energética, assim como a branca fala sobre a espiritualidade e fala sobre o propósito, né? Então, é como se houvesse uma transmutação e um fortalecimento no teu caminho, no teu propósito, para que você perceba isso mais claramente e, com certeza, para você ver dessa forma, porque nesse momento é o que você está precisando e vai ser mais útil para você. Tá, Natália? Que o que Buda traz, e sempre a imagem do Buda nos remete a essa paz, essa tranquilidade, que sem dúvida é um nosso desafio, um desafio do dia a dia, das questões que a gente encontra na vida, né? E também, não só nossa, mas como lidar com o outro também, desse entendimento, de ter essa empatia, inclusive passar paz para a outra pessoa também, né? Isso é muito importante. Passar esse entendimento, passar essa paz. Eu acho que essa questão que é importante, né? Quer dizer, reparem que uma coisa é uma energia quando estamos juntos, ganha potência, ganha força, porque vamos falando, vamos aqui percebendo os rostos, as expressões, e no fundo, quer dizer, eu aqui, quando estava falando, eu estava totalmente conectado também, coisas estavam saindo, nem sei mais como saíam direito, porque vinha falando direto, e não era, eu sabia que não era sozinho, não era só eu também, né? E assim como eu senti isso, tenho certeza que cada qual sentiu da sua forma, do seu jeito. E isso é importante para que nós percebamos que nós não estamos sozinhos. Então, por que que eu estou falando isso? Para que a gente tenha certeza que, às vezes, em momentos que a gente acha que está sozinho, a gente acha que está passando por dificuldades, a gente não está sozinho. A gente está sempre sendo acalentado, a gente está sempre sendo cuidado, a gente está sempre sendo guiado. Então, é importante essa paz também para que a gente possa escutar essas conexões todas, né? E eu coloquei uma imagem ali do Buda, não sei se vocês repararam, que é o Buda sentado com uma esfera ao seu entorno de proteção. E ao lado de fora da esfera, várias questões representando problemas, representando tentações, dificuldades, depressão, situações que o desequilibrariam. Então, quando a gente percebe isso e traz esse equilíbrio, traz essa paz, esse equilíbrio, essa paz, naturalmente cria esse campo de força. É a mesma representatividade quando Jesus vai para o deserto. E lá ele sofre as tentações e ele sabe previamente da sua missão, mas lá ele está protegido. Ele consegue se concentrar, trazer paz para o espírito e se proteger das tentações. Esse simbolismo é muito importante. Então, a imagem que eu coloquei, que é um resultado de quando a gente consegue entender essa paz, esse equilíbrio, nós construímos ao nosso entorno uma esfera de proteção. E essa esfera vai nos proteger, inclusive, de ataques energéticos, de problemas, e vai vibrar positivamente, fazendo um grande filtro energético, onde nós podemos, nesse filtro, lidar com os problemas melhor, porque a nossa mente, a nossa energia não vai estar sendo bombardeada e exposta. Então, é uma consequência energética do processo. Quando eu estou em paz, nesse equilíbrio, eu também crio uma proteção energética para mim. Eu também crio uma blindagem mais forte. E essa energia positiva vai também me conectar com coisas melhores. De repente, se eu estou buscando um relacionamento, eu vou me conectar com pessoas que somem na minha vida, no meu relacionamento.
Se eu vou, na minha fata, procurando um trabalho, uma atividade, eu vou me conectar com uma coisa positiva. Em outras palavras, cada um vai recebendo o que é específico para si. Se eu tenho um problema no corpo, se é o meu joelho que não está bom, se é o meu pulmão que não está bom, se é minha vesícula que não está boa, não importa. Nesse momento, também, a cura de solução energética acontece. Então, essa paz, essa energia que se é gerada, a partir da onde? A partir da nossa mente, a partir da paz do nosso coração, dos sentimentos. Esses equilíbrios é que nos dão saúde. Esses equilíbrios é que nos dão prosperidade. Em todos os campos da vida, na saúde, na família, no trabalho, no amor, no dinheiro, em todos os campos. Porque eu sou uma pessoa que se manifesta em todos os campos da minha vida, né? Eu sou uma pessoa só, em várias áreas. Então, esse momento de hoje, ele é um momento que ele é especial porque não só a nós nos conectamos, mas que a espiritualidade nos chama a atenção que é um momento onde estamos recebendo essas bênçãos. E nós, mais ligados ao Ocidente, né, às vezes não percebemos que do outro lado também tem essas energias e que a gente está falando do planeta. Então, podemos nos conectar com essas energias todas, a gente está falando de planeta, né? E essas energias vêm de uma hierarquia espiritual que coordena o planeta. E muitas vezes podemos até achar que isso aqui é uma bagunça. Podemos até achar, olhando a vida do jeito que que está tudo desorganizado, mas não é isso não. Mas está organizado. Tem uma hierarquia, tem espiritualidade. Cada qual de vocês aqui, talvez, na sua forma em particular, já teve experiências, já teve vivências de uma espiritualidade real e existente. Então, não temos como duvidar disso. A nossa questão é nós nos conectarmos, é trazermos essa paz interior, darmos paz ao outro, colaborar com a paz do outro. Se estamos percebendo que o outro tem dificuldade, vamos proporcionar para que ele fique em paz, né? Vamos ser empáticos, sentir como ele está sentindo. E outra coisa que passa no campo dos ensinamentos do Buda é nós caminharmos sem fazer mal ao outro, né? Isso é muito importante, porque a gente vive um conceito, um plano, que é lei de ação e reação. Então, quando eu faço mal ao outro, não importa se é consciente ou inconsciente, consciente é mais forte, eu ponho sentimento, mas é uma ação e reação. Então, eu tenho que entender que as leis do plano físico são leis de ação e reação. E também já sabemos, eu sei que todos vocês já sabem, que no famoso ditado, não faça ao outro o que não quer que faça para si, a gente hoje já tem condição de entender que nem pense do outro aquilo que não quer que pensem de você, porque o pensamento tem força, o pensamento tem energia. Então, a gente já está num padrão de consciência mais profundo e mais elevado. Esse padrão de consciência, ele é bom, mas o que traz para a gente também, por outro lado? Mais responsabilidade, né? Bem, então eu desejo a vocês, todo mundo consiga ainda estar conectado, consiga ainda receber essas energias, cada qual de noite, ao deitar, faça uma pequena oração, se conecte com essas energias, porque o corpo é que vai dormir, o espírito não dorme, o espírito continua trabalhando. E todos nós podemos nos conectar com a nossa espiritualidade, podemos receber as nossas orientações no plano espiritual, para que a gente possa ter discernimentos na vida, em que cada qual, nesse restinho de domingo, continue recebendo essas energias positivas, essas energias dessa hierarquia espiritual, que é mundialmente falado, é um evento mundialmente esperado, é uma energia que é muito forte, é muito poderosa e que
A gente só não recebe se não quiser, porque ela está aí para todo mundo, a hierarquia de luz com esses mestres estão todos disponíveis e ofertando isso para quem tiver o coração aberto e quem tiver conectado com toda essa força, com toda essa energia, que é um momento planetário que nós estamos disponíveis para receber, para que possamos todos ser colhidos no momento certo para uma nova frequência vibratória, planos mais evoluídos, para que a gente possa crescer como pessoa e crescer espiritualmente também. Tá bom? Então, desejo a todos um bom fim de semana, muita paz, muito equilíbrio, tá? Muita saúde para todo mundo. Uma boa semana.